brasileiro, a nossa legislação é nacional, ela é brasileira, ela é tropical. Antigamente, as nossas referências eram legislações estrangeiras, então a gente tinha que se adequar às normativas europeias, ou às normativas japonesas, ou às normativas americanas para fazer agricultura orgânica no Brasil. Quando a gente institui uma lei nacional, a gente está considerando condições nacionais de produção, disponibilidade de sementes e de recursos. A lei de orgânico do Brasil, ela é muito mais do que um código de siga, pare, faça isso, deixe de fazer aquilo, né? Se tem alguma coisa proibida na legislação de orgânicos, é porque existe algum bom motivo para que aquilo seja proibido. Na verdade, ela é muito mais um código de boas práticas ambientais, sociais e ecológicas. Dá mais segurança, na verdade, para os produtores, porque você tem uma lei onde você pode olhar e ver tanto se você está fazendo certo, como se tem alguma dúvida, você pode dar uma olhada. Enquanto antes eram as certificadoras e elas tinham cada uma a sua própria regra e você ficava, às vezes, em dúvida e não tinha onde consultar, né? Como cada um tinha a sua regra, você não tinha um padrão. Foi uma demanda da sociedade, ela não é um regulamento de gabinete. Então ela surgiu através de uma articulação da sociedade, aí por volta de 1992, 94, quando alguns grupos se reuniram e enxergaram a necessidade de estabelecer um marco legal da produção agroecológica aqui no Brasil. Ela auxilia na questão de a gente poder ter um controle de quem realmente produz o orgânico e de quem não produz, né? A gente sabe que pela questão do produto orgânico, ele tem um valor de mercado um pouco maior que o convencional, tem muita gente que acaba partindo para o lado de produzir o orgânico somente pensando na questão monetária, financeira. E muitas vezes esse é o tipo de pessoa que se frustra, porque se você realmente não tem o princípio de ter interiorizado em você a questão de você produzir de uma forma ambientalmente satisfatória, de você prejudicar o mínimo possível os recursos naturais, você certamente não vai chegar muito longe. Importantíssimo que ela foi construída de forma participativa, com a ajuda de diversas instituições que trabalhavam já há muitos anos com a agricultura orgânica no Brasil. E isso é feito com base na experiência de agricultores que têm mais de 100 anos, de grupos de agricultores que se incomodaram bastante com aquela questão da industrialização da agricultura no mundo. Algumas coisas da legislação ainda poderiam e deveriam ser melhoradas. Eu acho que tem algumas lacunas e algumas coisas que não deixam claro o que pode certinho, o que não pode e algumas exceções que deveriam ainda ser melhor esclarecidas. Mas é uma coisa que eu acho que está em desenvolvimento e tem tudo para melhorar. Outra qualidade da nossa lei é que ela pode ser aprimorada e construída de forma participativa à medida que vai se percebendo que ela tem alguns gargalos, que ela tem alguns entraves. Isso pode ser novamente reorganizado com o apoio da sociedade civil. Então, assim, a questão da legislação nos auxilia muito para a gente ter a segurança, tanto a gente que é produtor, com relação a outros produtores, quanto para o consumidor também. Poder ter a segurança de que o produto que está chegando na mesa dele é um produto realmente que segue todos os preceitos da agricultura orgânica. Eu acho que a lei vem justamente para trazer essa seriedade com a palavra orgânico e com o produto orgânico. A regulamentação brasileira de agricultura orgânica, ela é composta de uma lei mais geral, a Lei 10.831. Depois foi seguida de um decreto de regulamentação dessa lei, que acaba detalhando mais diversos aspectos dessa legislação. E ela também é composta por diversas instruções normativas, que ao longo da década de 2000, após a promulgação dessa lei, a sociedade civil e o governo foram dialogando e construindo diversas instruções normativas. A Lei 10.831, promulgada em 2003, ela define o que é um sistema orgânico de produção. E define também que, igual ao sistema de orgânico de produção, também são os sistemas com outras denominações, como biológico, ecológico, biodinâmico, permacultura e até agroecológico. Então, todas essas denominações estão encaixadas, vamos dizer assim, dentro dessa denominação de produto orgânico. A lei também define que todo produto orgânico deve ser certificado, né? Ela define algumas modalidades de certificação por auditoria, sistemas participativos de garantia e a venda direta pelos agricultores familiares
via organização de controle social. Então ela define bem como é que devem ser os produtos certificados ou cadastrados como orgânico para venda direta. E o Brasil foi o primeiro país que internalizou no regulamento oficial a questão dos sistemas participativos de garantia. E além disso, nós acabamos adotando um outro sistema, que é um sistema muito mais leve, que são as organizações de controle social de agricultores familiares para venda direta de produtos orgânicos diretamente ao consumidor, valorizando essa relação de confiança que se estabelece quando se aproximam as duas pontas da produção e consumo. Depois da legislação da Lei 10.831, foi definido o Decreto 6.323, definindo aí questões importantes, mais gerais. É um instrumento mais detalhado, não é, da legislação. Então ela define as diretrizes da produção orgânica, define os aspectos gerais, como o trabalho, período de conversão, a produção paralela, como funciona dentro de uma propriedade. Define também a informação da qualidade, como é que nós vamos informar o consumidor, os mecanismos de controle existentes na lei, as responsabilidades das partes envolvidas, o controle social, como é que funciona esse controle social na venda direta, define também as comissões de maneira mais geral e a gestão social dessa política, e também define como é que funcionam minimamente os organismos de avaliação da conformidade. E também os parâmetros para fiscalização, para documentos de inspeção, proibições, penalidades para aqueles agricultores que não seguem as normas. A primeira instrução normativa foi a IN 64, depois ela foi rebatizada como IN 46. Ela define basicamente o regulamento de toda a produção orgânica, tanto vegetal quanto animal. E ela também define que todo produtor orgânico deve ter um plano de manejo orgânico. Esse plano de manejo ele tem as informações básicas sobre como é que você controla o uso dos insumos, a entrada e a saída de produtos, o manejo interno, né, da propriedade. Esse é o caderno do plano de manejo orgânico, que está dividido em produção vegetal, produção animal e extrativismo sustentável e produção processada. Nele, a gente tem as informações básicas do plano de manejo orgânico que a propriedade tem que adotar. De um lado tem a explicação de como preencher e de outro lado vazio para que o produtor possa preencher informações a respeito da produção. Então, por exemplo, o desenho do mapa da propriedade e outras informações. Para a gente ter um controle melhor, tem o plano de manejo que cada produtor tem que fazer, onde ele, na verdade, lista tudo que ele faz e tudo que ele pretende fazer. E esse plano de manejo, então, é mandado para esse grupo de certificação, que analisa o documento para ver se tudo que ele pretende e está fazendo está dentro das normas nas leis brasileiras, né? É um trabalho que é difícil de fazer o produtor pegar, sentar, anotar o que está fazendo no dia, mas os que fazem, a partir do momento que faz, ficam satisfeitos também nisso, em poder olhar, saber, eu plantei tanto, tal dia eu vou colher tanto, tal dia eu tenho que mexer no canteiro, tal dia eu tenho que fazer a compostagem, tal dia é bom para produzir o adubo verde. Então, além da questão da fiscalização, serve também para o próprio produtor poder se planejar e planejar a sua atividade produtiva. Ela também estabelece os insumos permitidos aí, tanto na produção vegetal quanto na produção animal. E, finalmente, ela também estabelece os períodos de conversão para as diversas espécies. E também ela estabelece um amplo conjunto de objetivos da produção orgânica. Para que serve a produção orgânica? Objetivos tais como aumentar a biodiversidade do sistema, recuperar a qualidade dos solos, conservar os remanescentes de florestas e água, enfim, todo o cuidado que você tem que ter com a recuperação e a manutenção da biodiversidade e da capacidade produtiva dos sistemas de produção. Então, essa questão da discussão do regulamento é muito viva. Então, hoje, nós estamos abrindo a temporada de rediscussão da Instrução Normativa número 46, que trata sobre normas de produção animal, produção vegetal. A Instrução Normativa 17, ela define as normas para o extrativismo sustentável orgânico. Ela define aí os parâmetros para o manejo extrativista, e considerando diversos aspectos aí, né? A conservação dos recursos naturais, por exemplo, daquele bioma de onde vêm os produtos do extrativismo, a manutenção da estrutura e o funcionamento desses ecossistemas, a manutenção da diversidade biológica dentro e ao redor desses agroecossistemas, desses ecossistemas modificados, a valorização dos territórios, das populações que estão nesses territórios manejando e extraindo esses produtos,
e também alguns parâmetros para a destinação adequada dos resíduos da produção extrativista. Já a IN 18, de 2009 também, ela define um regulamento técnico para o processamento da produção orgânica, tanto de origem vegetal quanto animal. A IN 18 faz uma relação com as práticas da vigilância sanitária. Não daria para a gente trabalhar com orgânico sem todas as normas da vigilância sanitária. Elas andam paralelas. Há necessidade de se constituir todo esse manual de boas práticas na manipulação do alimento, porque o alimento orgânico não foge disso. O que a IN 18 faz é trazer os produtos permitidos para o processamento orgânico e reforça a legislação da vigilância sanitária, todas as boas práticas na produção do alimento. Também estabelece parâmetros mínimos para armazenamento, transporte, controle de pragas, por exemplo, nas instalações. Depois, em seguida, foi editada e publicada a IN 19, que é a instrução normativa que lida com os mecanismos de avaliação da conformidade orgânica. Ela estabelece parâmetros para a criação e o funcionamento dos organismos participativos de avaliação da conformidade, os OPACs, vinculados aos sistemas participativos de garantia. Estabelece como funciona também, como se cria as certificadoras, que na lei é chamada de OAC, que é Organismo de Avaliação da Conformidade, e também como é que se deve funcionar e criar as organizações de controle social. Primeiro, o regulamento técnico, em 1999, a IN 007, ela já trazia essa especificidade, o reconhecimento dos diferentes sistemas de certificação no Brasil. Falamos, já naquela época, que não era a certificação a única forma de dar garantia de que um produto segue as normas da agricultura orgânica. Ela define também parâmetros quanto ao cadastramento nacional dos produtores orgânicos. Todo produtor tem que estar cadastrado, seja na certificadora, no OPAC ou mesmo diretamente na OCS. Também define o certificado da conformidade orgânica, que dá o direito de uso do selo. Também define os parâmetros para controle social, e os diversos procedimentos que devem ser feitos para que haja esse controle social, tanto na certificação participativa quanto na certificação por auditoria. E também define, dentro da organização de controle social, quais são os parâmetros mínimos que deve ter para se garantir a qualidade orgânica. Ele também estabelece alguns parâmetros para o uso do selo, quem pode e quem não pode usar selo. Então, quem usa selo são as certificadoras e os produtos certificados pelo sistema participativo. E no caso das OCS, é uma declaração de que ela pertence a um organismo cadastrado no Ministério da Agricultura. Então são estruturas que verificam se aquilo que o consumidor espera do produto está sendo aplicado no ambiente de produção, não só na questão técnica, na questão social, na questão ambiental. A IN 54, ela também é de 2009, ela define aí a estrutura, a composição e as atribuições das comissões estaduais de produção orgânica e da Comissão Nacional de Produção Orgânica. E por último, já no final de 2009, foi editado a Instrução Normativa número 50, que define aí o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, e o uso do selo Brasil Orgânico. Ao longo de construção da lei, foram sendo definidos os mecanismos de gestão dessa política pública. Inicialmente foram as comissões estaduais de produção orgânica e a Comissão Nacional, CNPORG, de produção orgânica, e também a Câmara Setorial de Agricultura Orgânica instalada no Ministério da Agricultura. Mais tarde, essa comissão setorial ela passa a se chamar Câmara Temática de Agricultura Orgânica. Em seguida, a partir de 2012, o governo federal edita o Decreto 7.794, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Institui também outras instâncias de gestão dessa política, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Produção Orgânica, onde a sociedade civil e o governo participam paritariamente, e a Comissão Interministerial de Produção Orgânica, que faz um diálogo entre os principais ministérios envolvidos na construção e no amadurecimento dessa política. E também esse decreto acaba extinguindo a Comissão Nacional de Produção Orgânica e estabelecendo um novo mecanismo, que é uma subcomissão temática de produção orgânica dentro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E o papel do órgão público, no caso do Ministério da Agricultura, que foi designado no regulamento como órgão gestor desse sistema, é verificar que os sistemas participativos de garantia funcionam, se as certificadoras funcionam, se as organizações de controle social também são efetivas.
Bom, o papel da ciência foi fundamental no desenvolvimento da agricultura convencional, no desenvolvimento de todo esse aparato que é o grande agronegócio que nós temos hoje, pujante, produtivo, mas ela também foi sendo apropriada pelos agentes, vamos dizer, da ciência e do mercado. Então, a ciência agora precisa se voltar para a produção orgânica, para a agroecologia, para ajudar os agricultores que estão nessa caminhada, os técnicos e os pesquisadores que já estão envolvidos com a agroecologia. A ciência precisa criar corpo nessa área, de forma que ajude a resolver os gargalos que a gente atualmente encontra no desenvolvimento da produção orgânica e da agroecologia como um todo. Bom, e o papel do governo, o de realmente permitir que a sociedade civil interaja com a construção dessa política, porque a produção orgânica voltada somente para o mercado, para os interesses do mercado, ela acaba tendo um alcance limitado, vamos dizer, tendo aí em vista que o objetivo também é melhorar a igualdade entre os agricultores, empoderar os pequenos produtores de alimentos, a agricultura familiar principalmente, que é pujante no Brasil, e que tem todas as condições para o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica. E uma outra coisa que dá para falar sobre o regulamento da produção orgânica do Brasil é que é um regulamento que ainda está em construção, né? Nós temos algumas estruturas de discussão, de interlocução entre governo e sociedade e de interlocução entre os próprios segmentos da sociedade, que são as comissões da produção orgânica, a subcomissão temática da produção orgânica, que se reúnem para discutir não só a conjuntura do ambiente institucional, como também a aplicação de recursos financeiros do Ministério da Agricultura, passa pelas discussões nas comissões da produção orgânica, mas a atualização dos regulamentos e também a propositura de novos regulamentos. E, finalmente, o papel da sociedade civil é crucial, né? É através da participação da sociedade civil que se deu a construção da legislação e toda essa regulamentação de uma forma bastante inovadora, inclusive. A nossa legislação orgânica ela traz inovações que estão sendo espelhadas por outras legislações ao redor do mundo. Por exemplo, o Brasil é o único país que permite a certificação participativa e a venda direta dos agricultores familiares sem certificação. Então isso é uma inovação. Isso foi construído graças à participação da sociedade civil, que tem que continuar acontecendo dentro dessas instâncias todas de gestão dessa política.